tarde mesmo. Então, junta os 4/3 de 1 a 1,50, porque tem um que é de 1 a 1,50 e outro de 1,50 a 12,40. Então, eu vou me organizar para juntar os 4 de 1 a 1,50 nessa sexta-feira, viu? Para você não perder. E aí, na segunda, vai ter que ser de manhã, não tem jeito. Aí a gente pode organizar outra sistemática aí, para adequar o teu horário, tá bom? Beleza? Então, ó, vamos lá então, vamos começar, né? Nós vamos aplicar agora o conceito de corrente elétrica a alguns cálculos. Tá? A gente aprendeu na semana passada, ou na aula passada, segunda-feira, outros na terça, né? Que corrente elétrica, ela, na verdade, eu posso conceituar a corrente elétrica como sendo o movimento organizado de cargas elétricas. Quando eu olho para um condutor metálico, um fio, por exemplo, eu olho, estou falando na perspectiva microscópica, tá bom? Eu olho para um emaranhado de elétrons em movimento dentro desse fio de forma bem caótica, bem desorganizada. Vocês lembram da imagem que eu coloquei, né? Os elétrons se movimentando em todas as direções, uma coisa bem bagunçada, tá bom? Porém, quando eu falo de corrente elétrica, eu olho para esse mesmo fio, só que agora esses elétrons estão se movimentando em uma direção organizada, né? Em uma direção preferencial, tá? Vou falar de corrente contínua, né? Em um sentido único, tá bom? Então, quem é que fez essa organização ser possível, né? Quem é que tornou essa organização desses elétrons em um sentido único dentro do fio, só para a direita, ou só para a esquerda, ou algo do tipo corrente alternada, né? Oscilando em torno de uma posição fixa? Quem é o responsável por isso? É um rapaz chamado campo elétrico, né? Vocês lembram que nós falamos dele semana retrasada, né? Tá bom? Então, o que eu preciso saber hoje? Eu preciso saber que eu posso estabelecer dentro de um condutor metálico, dentro de um fio, como esse aqui que vocês estão vendo, um campo elétrico, tá? E esse campo elétrico ele vai organizar o movimento desses elétrons em um sentido único, né? Tá? Um sentido organizado, preferencial, e aí eu passo a ter uma corrente elétrica dentro do fio. Então, se eu tenho elétrons se movimentando dentro do fio, eu tenho carga elétrica em movimento pelo fio, tá bom? Ok? Então, essa carga elétrica em movimento pelo fio, quando ela é medida em um determinado ponto do fio, vamos falar de forma mais elementar, né? Quando ela é medida em um determinado ponto do fio, tá vendo aqui esse ponto? Essa área, eu vou chamar de área da seção. Eu tentei fazer alguma coisa meio arredondada assim, ó. Você está vendo que tem elétrons se movimentando pelo fio. Veja que eles estão se movimentando de forma bem organizada. Então, esses elétrons em movimento, eles carregam uma carga elétrica. Lembra que a gente falou dessa propriedade da matéria? Tá bom? Então, quando a gente tem essa carga Oi, elétrica... Vanessa. Oi. Eu estava lendo hoje o livro, aí fala que quando há cargas negativas em um fio condutor sem movimento ordenado, não tem carga elétrica. Aí, no caso, isso, se for, é tipo assim, as cargas positivas estão em um movimento desordenado. Aí ele fica sem carga elétrica ou só acontece com negativo? O começo da tua pergunta eu não consegui entender porque cortou. Tu disse eu estava lendo no livro. Isso, hoje eu estava lendo no livro, aí quando há cargas negativas em fio condutor sem movimento ordenado, não tem carga elétrica. E se for o caso ao contrário, for cargas negativas em fio condutor sem movimento ordenado, aí tem Pronto. carga elétrica? Vamos corrigir só uma questão aí. Primeiro, tá bom? Eu acho que no livro colocou assim: quando você tem cargas elétricas em movimento em um fio desorganizado, movimento desorganizado, você não tem corrente elétrica. Eu acho que é isso que está no livro, eu acho. Depois tu confere, tá bom? Então, quando você tem elétrons em movimento pelo fio, mas esse movimento ele é desorganizado, é como eu mostrei naquela animação, tem elétrons indo para a direita, elétrons indo para a esquerda. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Imagina que isso aqui é o fio. É Não, nessa primeira parte, na página 25, representação de cargas negativas em um fio condutor sem movimento ordenado. Nesse caso, não há corrente elétrica. pronto, é isso mesmo.
É porque tu falou carga elétrica, tá bom? Aí agora você leu. Isso, agora você leu bonitão agora. Então, isso que ela está dizendo é isso aqui, ó. Eu tenho um fio, nesse fio tem vários elétrons aqui, eu vou desenhar alguns, e que eles se movimentam de forma bem bagunçada pelo fio. Ó. São elétrons, né? Eu estou colocando o sinalzinho de menos aqui. Mas você vê que o movimento deles, ele é caótico. Ele é para... Tem elétron indo em toda direção, tá? Então, esse movimento... Esse que representa o quê? Pronto. Segura só um pouquinho. Boa pergunta de novo. Então, esse movimento desorganizado aqui, caótico, elétrons indo em todas as direções, indo, voltando, esse movimento aqui, ele acontece naturalmente num fio condutor, num pedaço de madeira, numa caneta, em qualquer coisa, dentro da gente, né? E esse movimento aqui, ele não constitui uma corrente elétrica. Apesar dos elétrons estarem em movimento, mas isso aqui você não pode chamar de corrente elétrica, tá bom? Porque é um movimento caótico, desorganizado. Para que você tenha corrente elétrica, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar esses elétrons, certo? Num sentido único. E é a partir de quem você vai organizar esses elétrons? Olha aqui, Maria das Dores, como ele fica bem arrumadinho, ó. Tem elétron indo em todas na mesma direção, ó, tá vendo? Para cá, tem elétron indo para cá, tá vendo? Ó? Tá tudo organizadozinho, ó. Certo? Então, isso aqui você vai chamar de... Isso aqui não é... Isso aqui é corrente elétrica. Então, quando você pensar que ligou seu celular e acendeu o visor, aí você pensa, rapaz, tá passando aqui pelos terminais aqui do visor, né, pelos os circuitos que compõem o visor do meu celular, um monte de elétrons em movimento aqui pelo circuito, e esse monte de elétrons em movimento eu chamo de corrente elétrica. E esses elétrons estão se movimentando de forma bem organizada aqui dentro. Tá bom? Beleza? Então, você só pode chamar de corrente elétrica um movimento de cargas elétricas que seja organizado. Tá? E aí, quem é que se movimenta? Como das Dores leu aí, é carga positiva, é carga negativa? Né? Quem se movimenta no fio condutor metálico são sempre cargas negativas, né? Sempre elétrons. Eu não consigo fazer com que haja movimento de cargas positivas, certo? Então, não tem como, tá bom? Então, quando você vai estudar corrente elétrica em um fio condutor, você vai olhar para os elétrons. Agora, se for uma solução ácida, por exemplo, aí você pode ter íons, tanto íons positivos como íons negativos se movimentando, né? E íons, vocês sabem que são átomos ou moléculas, né, que perderam ou ganharam um elétron, né? Tá bom? Que não é nossa área aqui, é mais a área da química, nós não olhamos muito para essas questões, né? Nosso negócio mesmo aqui é trabalhar com condutores metálicos, com fios, essas coisas, tá? Mas a gente pode ter corrente elétrica formada por íons, tá certo? Tá bom? Aí Das Dores perguntou, e esse Q, o que é que significa? Então vamos lá, Das Dores, ó. Se a gente olhar para essa imagem aqui, ó, a gente está vendo que nesse trecho do fio nós temos 6 elétrons se movimentando, correto? Não tem 6 elétrons aqui? Passando nesse trecho, ó. Tá bom? Então, quando a gente tem elétrons se movimentando, a gente pode contar quantos elétrons tem passando nesse fio, e a partir dessa quantidade de elétrons, a gente encontra a carga que eles transportam. Vocês estão lembrados que um elétron tem uma carga já definida, já, No né? caso, esse que vai representar a quantidade de elétrons? Quase isso. Quem representa a quantidade de elétrons é esse N. Aqui o N, tá vendo aqui, ó? Número de elétrons. Isso. Aí quando você multiplica esse número de elétrons pela carga de cada elétron, aí você tem a quantidade de carga total que esses Então, vai elétrons... ser, no caso, a quantização, alguma coisa parecida assim, de elétrons. Isso. É a quantização da carga, que como a gente viu, é esse produto, né? Do número de elétrons pela Vanilton, carga estão elementar. perguntando que horas que vai ser, até que horas a aula? Até 10h50.
Tá bom? Ficou entendido isso, Maria das Dores? Sim. Ok? Então, o que é que nós vamos chamar de corrente elétrica? O movimento organizado de carga elétrica. Quem é essa carga elétrica no nosso caso aqui? Dada a partir de quem? Dada a partir da quantidade de elétrons que vai atravessar uma determinada área do fio, ó. Preste atenção nessa imagem de baixo aqui, ó. Você está vendo aqui um monte de bolinhas, né? Isso é ilustrativo, um monte de bolinhas, e elas estão em movimentos para a direita. E você percebe que foi dado aqui um corte no fio, ó, e que nesse momento, por esse corte do fio, está passando 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Percebeu? 5 elétrons estão passando aqui, ó. Então, quando eu vou pegar esses 5 elétrons e multiplicar pela carga de cada elétron, vocês lembram disso, ó? 5 vezes 1 vezes 1,6 vezes 10 elevado... Deixa eu arrumar isso aqui, que está muito feio. Vou multiplicar 5, vai, bicho. 5 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, eu vou conseguir saber qual é a carga que passou por essa área aqui, que corresponde à passagem de 5 elétrons, que vai dar 8 vezes 10 a menos 19. Então, na verdade, o que é que eu tenho que ficar observando aqui, ó? É a quantidade de carga que passa nessa área, nessa região. É medir a quantidade de carga que passa nessa região. E essa medição, ela vai ser feita em função de um determinado intervalo de tempo. Tá bom? Então, para determinar a corrente elétrica que passa nessa área aqui, que a gente vai chamar de I, basta a gente fazer essa relação, ó, entre a carga que atravessa essa seção do fio e o tempo. Ó. Então, veja, eu tenho aqui a seção, ó, é como se eu estivesse dando um corte aqui no fio, por aqui está passando elétron, por aqui está passando carga elétrica. Então, está passando um Q qualquer aqui, ó. Tá bom? Esse Q qualquer para passar nessa área, Aí o resultado só fica isso aí, né? Isso. Esse Q qualquer aqui para passar nessa seção do fio, ele gasta um tempo. Então, quando você divide essa quantidade de carga pelo tempo, você vai conseguir achar esse I, que é a corrente, a intensidade da corrente. Lembra? No fio tem elétrons em movimento, então tem corrente elétrica. Esse movimento é organizado, lógico. Então, no fio você tem um movimento organizado de cargas elétricas, então você tem corrente elétrica. Como é que eu calculo essa corrente elétrica, essa intensidade de corrente elétrica? Basta eu selecionar uma região do fio, quantificar, né, ou seja, medir a quantidade de carga que passa nessa região, medir o tempo que foi necessário para essas cargas atravessarem essa região, e aí eu consigo, fazendo a divisão dessa carga pelo tempo, descobrir qual é a corrente. Aqui outro exemplo aqui, ó. Nessa seção aqui, está passando quantos elétrons? Está passando um elétron. Então, se está passando um elétron, está passando carga elétrica. Beleza? Eu pego a quantidade de carga elétrica que passou, junto com esse elétron, né, porque ele carrega essa carga, divido pelo tempo que foi necessário para essa passagem acontecer, passou o que eu digo nessa área aqui. E aí eu consigo, dividindo essa carga pelo tempo, descobrir qual é a corrente. Professor, por que eu não pego o fio todo? Porque seria muito complicado, né? Seria, acho que um cálculo talvez até impossível de ser feito, né? Então, para simplificar a nossa vida, a gente pega um trecho do fio, tá? Define uma seçãozinha, uma área, né? Essa área, se você olhar ela de frente, ela é circular, né? Assim, ó, essa seção que eu desenhei aqui, isso aqui é o diâmetro do fio, né? Ó. O elétron vai vir assim, como se ele estivesse saindo do papel, né? Ou entrando no papel. Imagina, você olhando o fio de frente, imagina um cano d'água, pronto, você tem uma mangueira que está passando água, e ela tem uma conexão, e aí você fica observando a água que passa naquela conexão lá, ó. Digamos que ela seja transparente, você vai vendo a quantidade de água que passa. Então, você mede a quantidade de água que passa e mede o tempo que foi necessário para essa quantidade de água passar. Quando você divide o volume de água pelo tempo, você tem um fluxo, tá bom? Agora imagine que você desconecta a mangueira e olha ela de frente. Naturalmente vai espirrar água no seu rosto, né? Porque a água está vindo, saindo da mangueira na direção do seu rosto. Então, a mesma coisa a gente pode pensar aqui. Tá bom? Então, vamos para cá. Ó. Então, em uma seção transversal de um fio condutor, passa uma carga de 10 coulombs. Então, está passando por aqui um Q qualquer, que eu vou chamar nesse caso aqui de 10 coulombs. Eu não sei quantos elétrons estão passando, mas juntando todos os elétrons que passam por essa seção aqui, ela vai me dar uma carga de 10 coulombs. Eu sei que vai ser muita coisa, muito elétron, tá?
E o tempo necessário para essa passagem, esse fluxo de carga, né, essa quantidade de carga, na verdade, atravessar essa seção vermelhinha aqui, foi 10 segundos. Então, qual é a intensidade de corrente que eu posso medir nessa seção, né? Muito simples de você calcular, ó. Basta você dividir a carga correspondente a esse tempo, ó. Então, veja como é que vai ficar aqui, ó. 10 coulombs dividido por 2 segundos. Então, isso aqui vai me dar uma corrente de 10 dividido por 2, 5 coulombs por segundo, que você vai chamar de ampere. Tá? Como eu falei na aula passada. Então, qual é a corrente elétrica que atravessa esse fio aqui? O que atravessa essa seção, né? O que circula, né? Porque se eu medir nessa seção, pensa que ela é constante, então em todos os pontos ela é a mesma. Então, qual é a corrente elétrica que circula por esse fio? Qual é a intensidade dela? 5 amperes. 5 amperes, tranquilo. Beleza? Ivanildo, Oi. sempre vai ser essa fórmula aí para a gente encontrar o valor que se pede? Isso. A gente pode incrementar com outras coisas, mas para esse cálculo, a princípio, nós vamos usar sempre essa equação aqui, tá? Tá certo? Deixa eu pegar uma outra parecida aqui com ela. Ó. Vamos pegar essa 3 aqui. Eita, acabou repetindo aqui a 1. Tá, mas a gente vê aqui alguma coisa. Ó, vamos pegar essa questão número 3. Ó. Olha como é simples a coisa. Você tem aqui, ó, um fio, por esse fio circula uma corrente elétrica de intensidade I, tá? Por esse fio nós temos carga elétrica passando, né, nessa seção, é claro. Essa carga elétrica, ela flui no tempo, então o que é que nós queremos saber? Qual é o valor dessa corrente I que passa pelo fio, tá? Então vamos na questão, ó. Pela seção reta do condutor, seção reta é essa áreazinha que eu destaquei aqui, ó. Passa 320 coulombs de carga elétrica. Então vamos anotar esse valor aqui, ó, 320 coulombs. Bota só o C maiúsculo, tá? Em 20 segundos. Então, foram necessários 20 segundos para que essa quantidade de carga atravessasse essa região. Tá? Então, qual é a intensidade de corrente elétrica nesse fio? Ok? Então, bem simples. Você divide carga por tempo. Ó. Qual é a carga, gente? Qual é o tempo, meninos? Você mata 20 esse... segundos. Isso, você mata esse zero com esse zero. 32 por 2 dá 16 amperes. Coulomb por segundo significa isso, né? 16 amperes. Pronto. Veja que foi muito simples, né? Da gente fazer, não foi? Ok. Sim. Foi ou não foi? Foi. Sim. Ok. Então, veja essa quarta questão Oi, aí. Vanilton, eu tô copiando os exemplos. Deixa eu Ótimo. esperar só mais um pouquinho, já tô nessa parte aqui. Você está na 3 ou está na 1? Na 3, a 1 Tira eu tirei um print, print que Vanildo. não deu tempo. Pronto, Mas eu vou tirar, é melhor mesmo. se você quiser, eu espero. Ah, eu vou tirar que é mais rápido, não atrapalhá-lo e já dá para dar os exemplos tudo. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse rascunho do jeito que está aqui e coloco no grupo também, tá bom? Sem deixar os rabiscos aqui. Pronto, eu quero que vocês deem uma olhada nessa quarta questão aí, que eu alterei algumas coisas aqui para poder vocês fazerem. Veja se vocês conseguem fazer daí. Tá? Podem anotar o resultado da 3, depois vocês tentam fazer essa quarta. Essa quarta nós faz sozinho? É para fazer sozinho, tá bom? Daqui a pouco eu vou botar aqui umas 3 ou 4 para vocês fazerem, vocês vão me mandar ela. Tá? Não sei se vai dar tempo hoje, porque é só uma aula. Vai botar isso daí no grupo, Ivani? Vou botar esse rascunho aqui. Então, Oi? eu só vou fazer a resposta, depois eu copio. Pronto, não precisa copiar as perguntas, eu vou colocar Esses tudo 40 para cones estudar. sempre é representado pelo quê, né? Oi? É o que representa esses 40, né? Isso, ó, uma carga de 40, tá vendo? Ó, carga aqui seguido do valor. Tá bom?
O chat não está aparecendo para mim. A janela ficou muito pequena. Não estou conseguindo. Ivanildo, Oi. seria a letra A? Sim, a letra A. Ótimo. Opa, a Ângela também coloca aqui 2 amperes. Isso, a letra A, perfeito. Tá bom? Letra A é a intensidade da corrente elétrica no fio, né? Ok. Quem for fazendo aí, vai colocando a resposta aqui para eu saber se conseguiram fazer mesmo. Tá? Então, você poderia desenhar o fio, ó. Tá? A minha também deu 2. Isso. Você poderia desenhar o fio. Ótimo, beleza, Letícia. Daí você definiria aqui, ó, uma seção desse fio, tá? Ó. Definiria uma seção do fio. O que é que vai estar passando nessa seção do fio? Vai estar passando elétrons. Aí você colocaria aqui um elétron aqui, outro elétron aqui, ó. E mais 2 aqui que já passaram. Tá bom? Então, se está passando elétrons e o movimento desses elétrons é organizado, como a gente está vendo aqui, então nesse fio a gente vai ter uma corrente elétrica, ó, que a gente vai chamar de I. Tá bom? Beleza? Então, o que, que a gente tem aqui? Carga elétrica passando pelo fio. Qual é o valor dessa carga? Quem anotou aí? Quantos coulombs? Tayane 2 também. 4. Beleza, Tayane. 40. 40, isso. Das dores de nascimento, beleza. 2 amperes. Só que carga em movimento depende do tempo, né? Quanto tempo essa carga demorou para passar por essa seção? 25 segundos. segundos. Isso. Ivanildo, Então, isso é um delta T ou S? aqui é um delta T, tá? Intervalo de tempo. Tá bom? Então, vejamos. Para a gente descobrir a intensidade dessa corrente, basta a gente fazer a razão entre carga e tempo. Que vai dar fluxo, né? Quantidade pelo tempo é fluxo, é taxa de variação, na verdade, né? Então, aqui, ó, 40 dividido por 20 segundos vai dar uma corrente de 2 amperes. Pronto. Esse era o resultado que ia sair final, quando vocês fizessem a continha. Tá bom? Agora eu queria ver como é que vocês se saíam fazendo essa questão número... Ah, não, peraí, não vou fazer isso agora não, tá? Eu vou fazer ela e vou deixar para vocês fazerem a 7. Ó, a mesma ideia. Nosso fio condutor... Tá? Ficou feio porque eu estou apressado aqui. Uma área da seção, elétrons em movimento pelo fio, tá bom? Corrente elétrica passando no fio. Ok? Tem um campo elétrico aqui dentro que faz essa organização desses elétrons. Então, vamos lá. Nesse caso desse condutor aqui, desse fio condutor, qual é a quantidade de carga que foi... Ivanildo está perguntando o que significa A. Opa! Eu já falei, mas vou repetir agora de novo. Deixa eu escrever a palavra. Escreve assim, ó. É ampere, né? Isso, ampere. Tem um acento nesse S, se eu não estiver enganado, assim voltado para trás, né? Esse nome ele é francês, né? É um físico chamado, eu vou ler em português, André-Marie Ampère. André-Marie Ampère. Escreve ampere, mas a gente lê ampere. 1 ampere. Agora 2 amperes. Tá bom? Então esse A é a unidade de medida de corrente elétrica. Tá bom? Esse nome foi porque resolveram homenagear esse cientista, né? Por conta das descobertas que ele fez, né? O motor elétrico, o gerador elétrico. Mas o motor elétrico deveu-se muito às contribuições dele, né? Para a gente ter um motor elétrico hoje, tá bom? Então vamos lá. Ó a pegadinha aqui, tá bom? Ó. Uma quantidade de carga de 120 coulombs passa uniformemente pela seção transversal de um fio condutor durante 1 minuto. Tá? Tem muita gente que não consegue perceber esse detalhe. Aí não consegue fazer a questão. 1 minuto. Ou por minuto, né? No caso, seria 60 segundos ou 60 coisa lá comer.
Isso, Maria das Dores. A outra pegadinha é que 1 minuto, de acordo com Maria das Dores, são 60 segundos. Então, você não pode deixar esse negócio em minuto, tá? Então, para você calcular a intensidade da corrente, você tem que colocar tudo para dar o ampere, lógico, né? Tem que colocar tudo na unidade oficial. Então, o tempo tem que estar em segundos. Então, o que é que vocês vão fazer aqui? Ó? Pegar o 120 coulomb e dividir por 60 segundos. Ó. Isso vai me dar uma corrente, agora tem coulomb por segundo aqui, de 2 amperes. Ó. Aí eu coloco o A, viu, Letícia? O A maiúsculo, para depois eu ler aqui, ó, 2 amperes. Tá bom? Anotem aí, e quem for fazer print, quando terminar de fazer o print, pode ir para a sétima. Só corrigindo aqui, né? O A é o acento é no A, Já né? pode ir para a sétima? Pode. Deixa a 6 que eu vou fazer, eu vou mostrar ela como se faz daqui a pouco, tá? Uma correção aqui, tá, Letícia? O acento é no A. E ele é o contrário, né? Invertido. Quando terminarem, vocês já podem colocar no chat a resposta que vocês conseguiram achar, para eu poder ter uma ideia aqui de como é que as coisas estão. Letra B, a minha deu. Letra B, ótimo. Mais alguém encontrou letra B? Letra B também, a minha. Ótimo. É isso mesmo, letra B. Isso, Inácio. Ok. Então, eu já posso, então, corrigir, né? Letícia, ótimo. Tá bom demais. Ângela também. Beleza, muito bem. Isso, Ravena. Ok. É isso aí, gente. Então, vamos nós, ó. Eduardo Luna também. Beleza. Eu sempre faço o desenho aqui do fio, muito torto, mas eu faço. Que eu gosto de ilustrar as questões, né? Então, a nossa áreazinha da sessão, sempre, né? Por aqui que a gente vê quanta carga passa, né? Clara Bernard também B. Ok. Então, se a gente vai ter carga elétrica em movimento pelo fio, esse movimento está organizado aqui dentro do fio, então a gente vai ter a nossa corrente elétrica passando, circulando pelo fio, né? Tá bom? Ótimo. Então, o que está dizendo na questão, né? É um condutor de eletricidade, nós sempre usamos condutores metálicos, né? Então, passa por uma área da seção desse fio, 12 coulombs. Aí a pegadinha era aqui, né? A cada minuto. Então, quanto tempo dura essa passagem? A cada 60 segundos. Isso. 1 minuto, que você vai escrever como 60 segundos depois. Cada 60 segundos. Então, para calcular a intensidade da corrente, aí ficou fácil agora, né? Só dividir 12 coulombs por 60 segundos, né? E aí, se fosse 12 dividido por 6, dava
dava 2, como não é 12, como não é 6, é 60, bota a vírgula uma casinha para trás, né? E aí vocês chegam a isso aqui, ó. 0,2 amperes, que é a letra B, né? 0,20, 0,2 são a mesma resposta, né? Pronto, então, aqui nós já estamos craque nisso. Agora nós vamos fazer um pouquinho inverso a coisa aqui, tá? Ó, Da desordenada ou não ainda? isso, desordenado nós não trabalhamos com ele, porque movimento desordenado não serve para nós, né? Tem que ter organização nesse movimento para constituir corrente. Então, nosso foco é sempre o movimento ordenado, tá bom? No nosso caso aqui, sempre de cargas negativas, né? Ok? Existe movimento de carga positiva? Não. Existe de íons positivos, né? Íons negativos para um lado, íons positivos para o outro. Dentro de uma bateria, por exemplo, da bateria do carro, da moto. Tá? Lá tem uma solução de ácido, aqueles negócios todos, que tem esses ácidos, dentro desse ácido nós temos alguns eletrodos que vão sofrer o que chamamos de oxidação e redução, né? Então, elétrons vão ser arrancados de um e vão ser capturados pelo outro. Né, íons, né, na verdade, elétrons não, íons. Esses íons, eles vão ficar ali se movimentando dentro da solução, né? Tá bom? No nosso caso aqui, nosso foco são quem? Os elétrons, tá bom? E sempre de forma organizada. Se o movimento estiver desorganizado, está faltando o campo elétrico dentro do fio, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Ligar esse fio a uma fonte de tensão. A uma diferença de potencial, para poder a gente ter campo elétrico dentro do fio, para poder essa corrente se estabelecer. Tá certo? Então, vamos aqui agora. Ó. O que é que nós vamos fazer agora, das dores? Nós vamos fazer agora um processo de obtenção de carga elétrica a partir da corrente. Certo? Então, vejamos aqui. Ó. Nós temos o seguinte. Ó. Uma corrente elétrica de 2 amperes. Ó, uma corrente elétrica de 2 amperes percorre um fio metálico durante 2 minutos. Então, não é difícil não, tá bom? Ó, 2 minutos. Automaticamente, você já vai chamar isso aqui de 120 segundos, né? Assim? Então, o que ele pergunta? Ó, qual é a carga que circula através dessa seção desse fio? Ó? Simples de fazer. Tá? Qual é a carga? Você vai pensar como se fosse calcular a corrente. Ó. Corrente dividido pelo tempo, carga dividido pelo tempo, né? Só que daí você vai fazer o seguinte, você não tem a carga, né? Tá vendo? E você tem a corrente, então você começa substituindo por aqui, ó. Ou então você pode fazer aqui uma multiplicação assim, ó, só para facilitar mais ainda, se você quiser, ó. Ó. Você pensa, aqui embaixo desse item 1, então eu faço 1 vezes Q vai dar Q, certo? Fiz assim, ó. E agora eu faço I vezes ΔT. Ó. Olha, só fiz uma mudançazinha na fórmula, ó, na equação, na verdade, né? Ó. Então, eu multipliquei assim, ó. Ah, mas eu não quero fazer assim, não, eu quero substituir. Então, tá, não tem problema não, pode substituir. Se você quiser, você faz 2Q sobre 120, ó. Não ficou nem, não mudou nada. Aí você coloca 1 aqui embaixo e continua, faz a multiplicação, ó. Ó. Que vai dar Q e 2 vezes 120, 240. Ó. Mesma coisa. Tá? Então, você tanto pode fazer direto, como vocês costumam chamar, certo? Fazer direto aqui, deixa eu botar aqui a borracha. Você pode fazer direto, ou você pode adaptar a equação, aí fica assim, ó. 2 vezes 2 vezes 120, ó. É a mesma coisa. Dá 240. Tá bom? Olha como é simples, ó. Certo? Deixa eu só arrumar esse 1 aqui que ficou borrado. Tá bom? É fácil? E essa outra sempre vai ser bem mais rápido, né? Isso. Aí vocês quem escolhe como é que vocês querem fazer, tá bom? Posso passar para a próxima? Sim. Calma aí, Ok. Vanessa, por favor. Ótimo.
Eu sempre prefiro esse método aqui, ó, que é o primeiro, mas aí vocês ficam livres, tá? Quiser escrever a equação, já joga os valores e manda ver. Deixa eu só arrumar isso aqui. Oi, alguém falou alguma coisa? Se quiser, você faz assim, ó, escreve a equação. Escreve a equaçãozinha, ó. Ó, substitui 2, que eu não sei quanto vale, 120 aqui embaixo. Aqui embaixo tem o nosso 1zinho aqui. 1 vezes Q é Q. 2 vezes 120 é 240. Pronto. Tá bom? Posso, Valdônio? Ótimo. Vamos explicar de novo. Vamos lá. Eu vou tirar isso aqui para melhorar o espaço aqui, tá? Explicar de novo. Tem dúvida? Então tem que tirar todas as dúvidas. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o preto, o vermelho, para ficar tudo igual com o que já estava. Então vamos lá. Ó. O nosso tempo, 1 minuto, 120 segundos. Certo? Qual é a nossa intenção? A gente já sabe que tem uma corrente passando por aqui. Ó. A gente já sabe qual é o valor dela, que são 2 amperes. Tá? A gente sabe que se tem uma corrente passando, nessa região aqui, ó, tem uma determinada quantidade de carga fluindo, né? Que é o Q. Certo? Se tem corrente é porque tem elétrons em movimento, bem organizado, então tem carga elétrica movimentando junto. Certo? Então o que a gente quer fazer? A gente quer descobrir qual é o valor dessa carga. Tá certo? Qual é o valor dessa carga aqui? E aí nós vamos para a nossa equação de intensidade de corrente elétrica, como se a gente fosse calcular a corrente. O que eu fiz foi mostrar que tem duas maneiras de você fazer, né? A primeira maneira é, você pega a sua equação, ó, aqui embaixo a gente vai igualar aqui, deixar uma fração, né, com o denominador 1. Isso ajuda. Ah, beleza. Tayane perguntou de onde veio os 120 segundos, dos 2 minutos aqui, ó. Boa, Ângela, boa. 2 minutos, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui agora, meninos? Ó, fizemos, aqui tem uma fração, também nós deixamos uma fração aqui do outro lado, para ficar igual, ó, numerador, denominador, tá bom? E agora a gente vai multiplicar, fazer o produto dos meios pelos extremos, ó. 1 vezes Q, I vezes ΔT, I vezes ΔT, tá? Daí eu vou substituir agora, eu já isolei o que eu quero calcular, que é a carga, então eu vou substituir o que foi dado na questão, 2 vezes 120. E, multiplicando, dá 240 coulombs. A outra forma de fazer é, eu pego a minha equação, do jeito que ela está aqui, ó, a mesma equação, ó, e intensidade da corrente, quantidade de carga, tempo, e já de cara eu substituo os valores que foram dados. Ó. Corrente, antes da igualdade, carga não tem, depois da igualdade, tempo tem, depois da igualdade, 120. Ó. Pronto. Aí agora eu faço de novo a mesma coisa, né? Igualo aqui os termos, né? A quantidade de termos, 2 termos aqui, 2 aqui, só para visualizar melhor. E aí faço a mesma coisa, ó, multiplico, só que essa multiplicação está sendo com números agora, né? Q vezes 1, com exceção do Q, lógico, né? Q vezes 1 e 2 vezes 120, ó. Tá bom? Veja que é o mesmo resultado, tá vendo? Conseguimos obter a mesma resposta, sendo de dois modos diferentes, né? Aí você vê qual que é mais fácil e fica à vontade para colocar em prática, viu? Pronto, então veja se vocês conseguem fazer essa 11. No meu não tá dando pra ver, não. Tá dando para ver a 11, não? Tá aparecendo o que no teu? 11 não, gente. Não é a A 11, não. sexta questão. Não é a 11 não, gente. É a sexta. De onde eu tirei esse 11? Me diga aí. Por favor. Alguém que é da neurociência aí, me explica aí como é que eu chamei esse negócio de 11.
O negócio mexeu aqui sozinho. Isso, Tayane, já é do segundo semestre, Tayane. Segundo semestre terminou dia 19. Aliás, segundo semestre, não. O primeiro bimestre terminou dia 19, o segundo bimestre começou dia 20. Oh, peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que eu estava certo nesse negócio aí do acento. Deixa eu conferir aqui no livro. Acho que está errado na digitação da questão aí. Letra B, Ivanildo. Letra B, Ivanildo. Letra B. A minha também deu. Letra B. Vamos conferir se vocês estão certos. Deixa eu só conferir logo essa dúvida aí do acento aí, porque eu estou achando estranho. Eu coloquei, vocês lembram que eu coloquei no segundo E, né? No primeiro E. E aí... Tem uma questão que ia passar aqui, que tinha um exemplo de ampere. Um acento lá. Uma palavra? Sim. Certo. Eu estou com o livro aqui na página 20 e... Eu estava certo, na página 26, no E que eu coloco o acento aqui, ó. Acho que não, eu copiei essa questão de uma lista de exercício, que não é questão da universidade, né, não é minha. Questão 7, no caso. Fala, rapaz. Sim, tá bom. Tem um rapazinho aqui perguntando um negócio aqui. Tayane falou que a letra B minha também. Ok, então vamos fazer a conta, né? Eu não vou fazer desenho. Letícia, letra B também. Ótimo. Deixa eu botar vermelho. A minha também deu. Das dores também deu letra B. Então vamos fazer aqui a conta. Eu não vou fazer o desenho dessa vez para andar rápido. Clara Bernardo também deu letra B. Então vamos lá para a questão. Sai da frente, bicho. A questão diz assim, ó. Ah, todo mundo deu B. Letícia, Ângela. Ah, legal. Luana, legal. Aprenderam o macete aí do negócio, né? Eu gosto quando vocês começam a botar as respostas aí, mostra que aprenderam. Então, ó, uma corrente de 10 amperes, vou só fazer aqui o cálculo para o tempo já está estourando já. Uma corrente de 10 amperes é mantida em um fio condutor durante 2 minutos. Ah, esse é o tempo. 2 minutos. Que é igual a 120 segundos. Isso, muito. Opa, é segundos, não coulombs, né? Pronto. O que a gente pretende fazer com essas duas informações, né? Pede-se a carga elétrica que atravessa uma seção do condutor. Então, a gente quer saber isso aqui, ó. Certo? Então, automaticamente, você já vem para esse modelo matemático aqui, ó. É corrente elétrica, é carga, é tempo, é por aqui. Quais são as opções que eu tenho? Bom, eu posso Eu substituir. fiz pelo teu exemplo primeiro, que era mais fácil. Tu mudou a equação ou já colocou logo direto? Fiz a que muda. Pronto. Esse é o meu método preferido também, porque eu já deixo tudo no jeito. Ó. Mas se você quiser fazer do outro jeito, não tem problema não. É a mesma resposta. Tá? Aí é só questão de estilo. Então, não é que vocês acertaram? 1.200 coulombs. Certo? Foi muito legal. Então, nós conseguimos fazer um monte aqui, viu? Nós conseguimos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixamos aqui a 8 e pronto. Conseguimos fazer 7 questões. Bom, gostei. Estamos indo bem. Quando for na semana que vem, a gente vai seguir nessa mesma direção, né? Só que agora trabalhando uma atividadezinha para avaliação, tá bom? Eu vou botar Vai ali. ter atividade hoje? Hoje não, hoje é só uma aula só. Tá bom? A atividade avaliativa dessa semana nós fizemos com aquele aplicativozinho lá que eu coloquei, né? Tá bom? Eu vou só depois passar para a ficha e passar para o aluno online.
Quem não fez, quem está devendo alguma atividade no aluno online, dá tempo, no Google Sala de Aula, dá tempo de fazer ainda, tá bom? Chegou aí o link da frequência? Beleza, pode ir preenchendo, assinando e saindo, tá bom? Para descansar para mais tarde. À tarde vocês não terão aula de física, então vocês só vão entrar quem é do primeiro tempo, 1h50 na aula do professor seguinte, e quem é do segundo tempo, que eu acho que é o C e o D, hoje era segundo tempo, se eu não tenho enganado. Depois do... Tchau. Tchau. Fica com Deus, Maria das Dores. 3h30 você entra. Tchau, Tayane, até a próxima aula. Valeu, Major. Valeu, Major. Tu veio, hein, Major?